curtir, compartilhe, porque nós não somos apenas um programa, nós somos inspiração. Olá pessoal, nós estamos entrando no ar com mais um programa Se Curtir, Compartilhe de TV. E olha gente, cada vez mais esse programa tem sido acessado por vocês e principalmente pelos nossos irmãos da Argentina, porque nosso programa ele passa também na Impacto Televisão. Então eu quero mandar um alô todo especial para vocês que têm nos acompanhado, para o nosso diretor lá da Argentina, Jorge Santander, que tem nos dado apoio, e para toda a minha equipe, né, que é maravilhosa como sempre, porque através deles é que esse programa tem sido assim sucesso para a honra e glória do Senhor. Mas olha gente, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, cantora, pregadora, líder de louvor, que já está há muitos anos aí com seu ministério, e a gente tem convidado ela também muitas vezes para vir nesse programa, e agora ela conseguiu um tempinho, né, Evelyn? Consegui, gente, que prazer estar aqui com vocês, viu? Que prazer poder compartilhar esse momento daquilo que Deus tem feito, da palavra do Senhor, e estar aqui com vocês reunidos entre irmãos, essa sensação de estar aqui hoje. Maravilha! Graças a Deus a gente conseguiu um espaço na agenda da Evelyn para poder conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, e pra gente é um prazer estar conhecendo pessoas de talento. Eu andei olhando as coisas da Evelyn no YouTube. Ah, que legal. E eu vou começar por aí, né? Vamos começar falando dessa sua carreira de tantos anos, desde novinha. É verdade. Fala um pouquinho pra gente, Evelyn. Sou filha de pastores, né? Então eu comecei ministerialmente muito cedo, porque meu pai começou a me formar assim, então eu já nasci nesse ambiente eclesiástico, nesse ambiente de ter uma família sacerdotal, né? Então meu pai também foi líder de louvor por muitos anos, um músico maravilhoso, e um plantador de igrejas, né? Foi missionário por muitos anos ao redor do Brasil, né, principalmente na região norte do Pará, no Amazonas, e correndo todo o país em missão, inicialmente na Igreja do Evangelho Quadrangular. E depois de algum tempo ele se estabilizou aqui no Rio de Janeiro. Então conheceu minha mãe, casaram-se, e ali ainda desenvolvendo o ministério, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Né? E depois de algum tempo o Senhor deu a ele uma visão para a implantação de um outro ministério, né? E assim ele desenvolveu e começou a implantar esse ministério que alcançou muitas pessoas. Hoje ele é bispo da Comunidade Batista Peniel. São algumas igrejas aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, e também a gente tem algumas células na região da Baixada do Rio. Muitas pessoas sendo impactadas, e ao todo acho que já temos 18 anos de igreja lá com ele, né? E depois de algum tempo eu estou aqui na Igreja Profetizando as Nações. Mas falando do comecinho, quando meu pai começou a implantar essa igreja, né, eu era bem novinha, eu tinha ali entre 10 e 11 anos, né, e começaram a vir as pessoas, mas precisavam que alguém assumisse o louvor. Né? E não tinha, as pessoas não estavam tão disponíveis assim para aquilo. Ele falou, olha, é com você agora. Eu ali, com 12 anos na época, comecei a liderar um louvor. Só que eu falei para Deus, Senhor, eu não canto, eu não tenho voz, eu não sei cantar. Eu preciso que o Senhor... Imagina, gente, eu vi o trabalho dela na internet, ela tem um vozeirão. Muito bom mesmo. É verdade. Só que isso também é uma parte do testemunho, porque eu realmente não cantava. Talvez eu cantasse mais pra frente, sabe? Mas eu entendo que foi uma aceleração de Deus pra mim naquele momento. Então eu orei ao Senhor com toda a sinceridade do meu coração daquela garotinha de 12 anos. E eu disse, Senhor, eu não tenho como fazer isso se o Senhor não me ensinar. E a unção do Espírito Santo, ela faz isso, porque ela é uma capacitação sobrenatural para exercer e para a gente fluir sobre alguma coisa que o Senhor nos dá, né, debaixo de um propósito. E foi bem assim, eu dormi sem cantar e acordei cantando.
comecei a cantar e acordei sabendo fazer as técnicas, sabendo desenvolver as coisas, sabendo conduzir ali, e técnicas que eu não sabia executar com a minha voz. Então foi uma surpresa quando eu abri a boca e eu simplesmente sabia fazer aquilo que eu não sabia um dia atrás. E daí eu fui desenvolvendo aquilo e ministrando louvor por muito tempo, ensinando outros ministros, né, formando equipes ao longo desse tempo. E aos 21 anos eu gravei meu primeiro trabalho. Então, Evelyn, voltando à parte da igreja, você falou Batista Peniel, Exato. né? Eu conheço uma Batista Peniel em Campo Grande, que é do pastor Léo. Léo, não sei se tem outras filiais, mas também onde eu já tive a oportunidade de estar presente em Campo Grande mesmo, né? E a gente sabe que o louvor da Batista Peniel, ele é bem, né, animado, bem desenvolvido. E isso que eu vi também no seu DVD, que uma das suas músicas que você me enviou tinha assim, um pouquinho de soul, eu achei assim. É verdade. Por meu pai ser músico, né, então eu absorvi muitas referências musicais no decorrer da minha vida, e a partir daquilo que ele me apresentou também fui buscar a minha própria identidade, as minhas próprias referências. Então tem um pouquinho de soul, tem um pouquinho de R&B, tem, de uma maneira geral, acho que faz mais frente ao pop rock, mas tem um pouquinho de tudo ali da minha bagagem musical. Que legal. Gente, olha, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco. O bate-papo com a Evelyn está muito legal. A gente vai continuar no segundo bloco falando mais sobre o ministério dela e também assuntos, né, pertinentes aí que tem acontecido no gospel, que nós temos visto aí. Ela, como ministra de louvor, com certeza pode estar falando algumas coisas pra gente, tá bom? Então, nós voltamos já já. Até mais. Estamos de volta, gente, com o programa Se Curtir, Compartilhe. E hoje aqui com a presença da cantora Evelyn Costa, que está aqui no bate-papo super legal, aqui bem descontraído, né, comigo. E nós já falamos um pouco do início do ministério dela. E agora, eu queria saber se conversar com a Evelyn, já que ela também, né, ela já falou que tem esse vínculo tão forte em relação à igreja, né, pelo fato de também, né, serem dirigentes da Palavra de Deus. Eu queria saber qual o peso que é ser cantora e ser ministra de louvor e ainda ser filha, né, de pessoas que estão ligadas à frente do ministério. Exige uma grande responsabilidade, né? Porque, de uma maneira geral, as pessoas enxergam os filhos de pastores com 6 anos como se eles já fossem mini pastores, e na verdade são só crianças, né, que estão sendo formadas ainda, né? Então existe toda essa cobrança, mas no decorrer da minha vida eu aprendi a lidar com isso. O que eu entendo é que assim, a gente não nasce sabendo tudo, então no decorrer da caminhada a gente comete alguns equívocos, a gente comete alguns deslizes, ministerialmente falando, e eu entendo muito que a gente precisa de toda e qualquer profunda formação que não tem a ver só com o talento, sabe? A gente tem uma mania grande hoje em dia de achar que o talento é um chamado, que o talento é um ministério e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é por isso que a gente vê tantos ministérios se deteriorando, porque era um talento, que as pessoas já atribuíram aquele talento um chamado, mas não tinha uma base, né? Não tinha uma profundidade, né? E isso só chega com o tempo. Da nossa necessidade de acelerar as coisas, de querer produzir algo novo, de querer produzir uma novidade, de querer trazer um conteúdo, a gente, ao invés de amadurecer, a gente coloca as coisas em estufas, sabe? Então rola um anabolizante gospel para que aquilo esteja pronto, mas não está ainda. Você falou uma coisa que, por isso que eu falei que nós iríamos conversar sobre coisas relevantes que tem acontecido hoje. Sim. No gospel. Por exemplo, talentos que começam muito cedo. Sim. E que de uma certa forma se desenvolvem muito bem
Porque quando a pessoa ela tem um talento e ela canta bem e começa desde jovem, desde criança, ela já tem, vamos dizer assim, algo a favor pelo fato de ser criança e ser adolescente. Porque todo mundo acha bonitinho, não é verdade? Todo mundo acha aquilo. E isso vai fazendo um engrandecimento, vai criando uma expectativa dentro daquele jovem, dentro daquela criança muito grande. E aí o que acontece? Quando cresce, muitas vezes não sabe administrar tanto sucesso e acaba realmente se desviando ou não suportando aquele peso. Então, o que a gente tem visto muito no meio gospel, né? Você como ministro do louvor mesmo, de repente, pode ser que tenha pessoas, crianças ou adolescentes que iniciam nesse processo. Sim, é uma grande realidade, inclusive, começar criança, né, na igreja. Um grande problema que a gente enfrenta e que eu entendi depois de uma idade madura, já não sou tão jovem quanto eu comecei, já passei dos 30, então você vai aprendendo isso com a maturidade. As pessoas entendem, de uma maneira geral nas igrejas, que você é o que você faz. Isso não é verdade, sabe? Então elas entendem que se você está executando aquilo muito bem, então quer dizer que você é aquilo ali, está tudo certo, que você não precisa de cuidado. Só que Deus não nos olha assim. A gente não é o que a gente faz, a gente é o que a gente é, de fato. Deus nos enxerga, primeiro a gente é para Deus, depois a gente faz alguma coisa para Deus. Porque o ser para Deus nos habilita para fazer para Deus, sabe? E essa consciência que muitas vezes nos falta, né? A maturidade de um processo que acontece de fato com anos de desenvolvimento. Sabe, Jesus foi assim, ele estava pronto com 30, sabe? O mesmo Jesus, ele já era Jesus com 13, já era Jesus com 12, já ensinava para mestres com 12, mas ele estava pronto com 30, sabe? Então é isso que a gente precisa entender, que assim, alguém pode executar uma coisa muito bem, isso não quer dizer que o adolescente ou o jovem não pode cantar muito bem, não pode ter um momento de adoração, trazer uma palavra para a igreja, só que a gente não pode colocar, no meu entendimento, um peso ministerial muito grande sobre aquela pessoa. Está no desenvolvimento. Até porque ainda está no processo de desenvolvimento, né? Isso faz parte, né, da criança e do adolescente. Completamente. E o que a gente tem visto muito hoje também é que houve uma mudança, está havendo uma mudança muito grande em relação ao louvor. Você começou falando no programa a respeito disso, que muitas pessoas, né, elas estão deixando de ser adoradoras também. Então eu acho que todas as coisas vão influenciando o sucesso, né, a mídia. Sim. Então são muitas coisas, as cobranças. Sim. Tanto muitos pais também erram muito, porque às vezes também criam muita expectativa em cima da criança. Sim. E acham que a perfeição tem que estar presente em tudo que faz, como você está falando. Isso não é verdade. Ninguém pode deixar de ser criança ou adolescente ou passar pelo processo que tem que se passar para poder se desenvolver e criar uma maturidade. Que o cantor gospel, ele não é somente um cantor, um músico. Exato. Essa parte tem que existir, ele tem que ser sim, um profissional da música. Mas ele é um adorador, ele tem a parte espiritual. Exatamente, um tangedor. Eu acho que nesse momento nos falta muita referência. E as pessoas estão perdendo as referências. Né? Em Hebreus 11 a gente tem uma galeria de homens que eram referências, os heróis da fé, sabe? E a gente termina ali dizendo que homens dos quais o mundo não era digno. Existiam referências, existiam pessoas para onde elas poderiam olhar, para onde a gente poderia olhar e dizer: eu quero parecer com essa pessoa. Eu quero me parecer com esse irmão, com essa irmã, sabe, que atravessou tantas coisas e venceu em Deus. Hoje, as nossas referências são midiáticas. As referências da juventude, elas são referências porque elas têm números, e não porque elas têm história, e não porque elas têm estrada com Deus, sabe? Então, isso tem se perdido e acaba influenciando uma nova geração. Uma geração sem influência se perde.
né? E acaba dando margem a uma crise. E isso não somente dentro do gospel, em todas as outras esferas da sociedade. Se a gente não tem referência, se a gente não tem a noção dos marcos passados, né? A gente vai perdendo e a gente não tem sobre o que construir, porque a gente não tem fundamento, não é? Gente, olha, o assunto está muito bom, né? É tão bom quando a gente conversa assuntos que são muito edificantes. É verdade. É muito bom isso, porque a gente fala assim da carreira do cantor e tudo, mas são tantas coisas que podem ser discutidas, né, dentro desse contexto. Mas olha, fica aí ligadinhos que nós vamos voltar já já com mais bate-papo com a cantora Evelyn Costa, tá bom? Olá pessoal, nós estamos de volta com o programa. Gente, olha, tá muito legal esse bate-papo aqui com a cantora Evelyn. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero chamar todos vocês para estarem curtindo o nosso canal do YouTube. Gente, entra lá no programa Se Curtir, Compartilhe. Curte os vídeos, deixe seus comentários. E vocês também que quiserem entrar em contato com a gente para estar participando desse programa, vai estar passando aí o telefone na telinha para vocês estarem aqui também contando um pouquinho da sua história. Não precisa ser cantor, pode ser um profissional liberal, pode ser um advogado, um psicólogo, não tem importância. Entre em contato com a nossa produção. Manda um e-mail pra gente, securtircompartilhe@gmail.com e conversa com a gente para participar também. Vem participar aqui comigo, tá bom? Então, olha, dado esse recadinho, vamos voltar aqui com esse bate-papo legal com a cantora Evelyn. Nós já estamos no terceiro bloco, passa correndo demais. É uma pena, mas a gente quer saber mais um pouquinho do trabalho dela, que ela gravou um DVD muito bonito. E eu queria saber como é que foi essa experiência de gravar esse DVD, porque hoje não tem mais. Não tem mais, né, gente? Não tem mais, é verdade. Foi uma coisa inusitada na época, porque eu entrei no estúdio e o meu pai, ele queria que a gente gravasse uma música congregacional, sabe, do cantor cristão, não era nada a ver com aquilo, né? E daí ele queria um negócio assim, tipo, bem órgão, bem, sabe, cordas, coisas assim. E eu cheguei lá, só que na época eu tinha começado a estudar publicidade, sou publicitária de formação, exerço ainda tudo. E aí naquela época eu estava bem dentro da publicidade, né? Cheguei com um estilão, assim, um cabelo vermelho, uma coisa, né? Bem aquela cara de criativa. E o produtor falou pra mim, olha, você não tem músicas suas, não? Eu falei, eu tenho algumas coisas escritas. Ele, deixa eu ouvir. Daí eu mostrei algumas coisas pra ele. Ele, você não gostaria de gravar, não? O que? Uma música? Na época ainda não tinha essa questão do EP, né, como a gente tem hoje. Mas gravar o quê? Uma música, um CD? Não, vamos gravar um DVD, vamos fazer um negócio assim, já pra você ter. Eu, gente, mas como assim? Né? E nessa época eu já tinha feito alguns trabalhos vocais, né, de backing para alguns cantores e tudo, né? Mas, e a gente foi desenvolvendo assim. Então, o trabalho ele foi produzido com 14 músicas autorais, todas elas, né? Foi bem legal. Quem produziu foi o Christian Paul e o Luiz Otávio, que é um pianista maravilhoso. Foram incríveis assim, na concepção do projeto. Então a gente fez 10 músicas ao vivo e a gente inseriu umas 4 músicas bônus, né? Naquela época do DVD você tinha um bônus ainda de ver tudo mais, mas hoje você pode ir lá no meu canal e olhar tudo isso por lá. Isso é bem legal, porque apesar de que antigamente as pessoas produziam o DVD para venda, para comercialização, hoje não, hoje você produz, você coloca no YouTube verdade. E aí
as pessoas estão sempre lá podendo acompanhar todo esse trabalho. Hoje em dia a gente nem chama mais de DVD, né? Agora é álbum visual. Isso aí, ó, tudo fica chique demais, gente. Mas então, Evelyn, e agora? O que você tem feito, assim, quais são os projetos? Porque hoje está muito na moda fazer, gravar single, né? E não existe mais gravação de CD. Sim. Agora há pouco tempo a gente participou de uma entrevista com o Fernandinho e ele gravou várias músicas de uma vez só, um álbum também, como se fosse um CD, né? Tipo 10 músicas. Aí as pessoas falaram assim, mas olha que corajoso. Aí ele falou assim, não sei se vai dar certo, mas o que ele fez? Desmembrou isso. Sim. E foi lançando no YouTube, né? Como estamos fazendo tudo, né? Depois desse DVD, eu gravei mais 2 singles, Adeus de Já, depois Adiante do Espelho. E daí eu entrei num momento assim de ouvir de Deus, sabe, mesmo o que Ele queria dizer, o que Ele gostaria de fazer comigo, porque alguém perguntou pra mim uma vez se eu gostaria de ser famosa ou de ser relevante. Eu falei que eu gostaria de ser relevante, porque tem muita gente famosa que não acrescenta em absolutamente nada na vida de ninguém, sabe? Então eu gostaria de ser relevante, de ser uma boca de Deus. E ainda se torna uma referência negativa, exato, como nós falamos, né? Exatamente. Eu queria ser uma boca de Deus, alguém que acrescentasse, sabe? E eu pensando nas minhas origens, nos meus fundamentos, e eu pensando nas pessoas que às vezes nem são tão ouvidas hoje em dia, mas quando eu me lembro de um momento que eu passei com Deus, eu me lembro daquele trabalho, daquela música, daquela ministração. E daí eu queria ser essa pessoa. Então agora já tenho várias outras novas músicas escritas e a gente deve começar a produzir já algo muito em breve. A gente vai começar a lançar alguns covers, né? Mas já tem coisas novas também paralelamente iniciando em produção. Então, porque nós estamos numa era que as pessoas têm que produzir toda hora, né? É verdade. Tem que estar produzindo, porque a vantagem, vamos dizer, a vantagem antigamente de ter um DVD que você trabalhava muito tempo, né? Um CD, muito tempo com aquele álbum. Hoje não, hoje está tudo muito rápido. Você tem que produzir, jogar na internet, e tudo muito botar nas plataformas. né? As pessoas não têm mais uma paciência. Você vê às vezes um vídeo de 3 minutos, a pessoa já vai botar na velocidade 2, então quer esperar 3 minutos. Como se fosse uma... Fala, não, amiga, porque eu sou daquelas que eu acelero o áudio do WhatsApp. Eu também faço isso. Eu sou daquela que eu acelero o áudio do WhatsApp. Pois é, mas você vê como é que a gente tá, né? Você lembra como é que era habitual a gente ouvir um CD antigamente? A gente sentava, a gente abria o encarte, a gente olhava pra tudo. E as fotos, né, do encarte. Qual era o nosso, então? Nossa! Sabe? Procurando degustar, né? Hoje em dia a gente vai acompanhando, mas sem perder essa essência, né? A gente vai se adaptando sem perder a essência, que é o mais importante. É verdade, mas olha, gente, nós estamos finalizando o nosso programa, passou muito rápido. É verdade. E eu queria, assim, quero agradecer a cantora Evelyn por estar aqui conosco mais uma vez. E quero que ela aí dê também as suas considerações finais, fala aí pro povo do teu canal, para o pessoal se inscrever. Fala aí das suas redes sociais, tudo direitinho aí, pessoal. Pode deixar. Gente, me segue lá. Todas as minhas redes sociais, o meu canal tem o mesmo arroba, que é para facilitar a vida de vocês. Vocês vão lá no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, e vão digitar arroba a Evelyn Costa, e vocês vão me achar, tá bom? Se for mais fácil no YouTube, você pode colocar youtube.com/@a Evelyn Costa. E vai ser um prazer ter todos vocês lá. Se inscrevam, ativem os sininhos, me sigam lá nas redes sociais. A gente sempre coloca coisas novas, né, do que a gente está vivendo, aqui na IPAM também, na igreja onde eu sou líder de louvor atualmente, também co-líder de louvor. A gente tem momentos muito preciosos por aqui e pra gente vai ser um privilégio falar com vocês. Se você quiser me chamar para ministrar na sua igreja, também vai ser uma grande honra, e é só chamar a gente no WhatsApp 21 97254 0952. Legal, gente. Olha, nós vamos finalizando por aqui. Eu quero agradecer toda a minha equipe, a TV da Argentina, que tem retransmitido, como eu falei, já aqui dentro do programa. Quero agradecer o pastor Fábio do Ministério Casa de Oração, aqui da nossa produção, o Carlos que está conosco, o Wallace Machado também, que faz parte aqui da produção.
todos vocês que sempre nos apoiaram e que fazem desse programa ser o que é, um programa para passar uma mensagem que edifique, uma mensagem de fé, uma mensagem boa e bacana para vocês, tá bom? E agora nós vamos assistir o clipe, né, que é do DVD com a música Antes de Tudo. Antes de Tudo. Fiquem aí com Evelyn Costa, Antes de Tudo. Tchau, tchau. Teu reino e te amar antes de tudo é mais que viver cumprindo obrigações religiosas semanais. Se o Senhor não for à frente, não adianta nem tentar, mas em tudo estás presente, nenhum mal vai me alcançar. Direi, se o Senhor não for à frente, não adianta nem tentar, mas em tudo estás presente, estou sempre renovado. Sejas o primeiro, vivo e verdadeiro, capaz de me alcançar. Meu Deus, te dou o primeiro lugar. Sejas o primeiro, vivo e verdadeiro, Senhor, és dono de tudo que sou. Grande em misericórdia, capaz de me alcançar. Meu Deus, te dou o primeiro lugar. Aleluia! Não adianta nem tentar, mas em tudo estás presente, nenhum mal vai me alcançar. Se o Senhor não for à frente, não adianta nem tentar, mas em tudo estás presente, estou sempre renovado. Sejas o primeiro, vivo e verdadeiro, Senhor, és dono de tudo que sou. Grande em misericórdia, capaz de me alcançar. Meu Deus, te dou o primeiro lugar. Sejas o primeiro, vivo e verdadeiro, Senhor, és dono de tudo que sou. Grande em misericórdia, capaz de me alcançar.